Bom, gente, boa tarde, tá, a todos. O meu nome é Adriano, tá? E o que eu vou falar aqui hoje, o que eu vou apresentar aqui hoje é sobre um tema de pesquisa que é coordenado, né, por esses três pesquisadores, tá? No caso, eu, a Gisele e o Wagner Meira, tá? E a gente pode resumir esse tema, tá, como sendo mineração de grandes volumes de dados em tempo real, tá? E o que eu vou falar aqui hoje é dar uma visão geral sobre os desafios e as soluções, tá, de mineração de dados, só que no contexto do que a gente vai ver mais para frente, que é o que a gente chama de observatório da web, tá? Bom, então, só para começar aqui, eu quero falar um pouco sobre o que vai ser esse curso aqui, tá? Então, os objetivos do curso vão ser de discutir essas técnicas mais típicas, tá, de mineração, tá? Também é um dos objetivos apresentar o que é a plataforma Observatório da Web, tá? Porque essa plataforma ela vai servir ao longo do curso, tá, como um fator motivador, tá? E a partir daí a gente vai introduzir algumas técnicas de mineração de dados em larga escala e em tempo real. E por fim a gente vai discutir as aplicações dessas técnicas de mineração, só que no contexto dos desafios do observatório. Bom, também é bom falar sobre o que esse curso não é, tá? Quais não são os objetivos aqui do curso, tá? Então a gente não quer falar sobre algum algoritmo específico, tá? A gente não vai entrar em detalhes de algoritmos aqui, muito menos de um algoritmo especificamente, tá? A gente tem mais interesse em ter uma abrangência horizontal, tá? A gente não vai falar muito a fundo sobre as tarefas típicas de mineração de dados, tá? E aqui a gente não vai entrar muito a fundo também na parte de teoria do aprendizado de máquina, tá? Tudo isso aqui, embora seja importante, não é o foco aqui do curso, tá? E por outro lado, tá, todos esses tópicos aqui, eles estão ligados a disciplinas, tá, que o nosso grupo ministra aí no curso de computação. Bom, então, em suma, aqui no curso a gente vai prover uma visão geral sobre o que esse grupo faz, tá? E a gente não vai entrar em detalhes sobre assuntos e temas muito específicos. Então agora a gente começa efetivamente a falar sobre o curso, tá? A gente começa a falar sobre esse tema, né? Qual que é o tema aqui, né? O tema é mineração de dados, tá? Bom, do que se trata isso daí? Como é que a gente pode definir isso daí? Bom, mineração de dados visa explicar o que já aconteceu e também, né, como muitos aqui já sabem, também visa prever ou antecipar coisas que podem vir a acontecer, tá? Então essas são os dois grandes objetivos da mineração de dados, tá? E isso é feito com o uso de técnicas de análise, né, que assumem que uma grande quantidade de dados está disponibilizada. Então, essa é a forma como a gente vai definir, tá, mineração de dados aqui no curso, tá? Bom, é uma área muito multidisciplinar, tá, que envolve diversos conceitos de outras áreas,
como de aprendizado de máquina, algoritmos evolucionários, bancos de dados, estatística, sistemas, entre outros. Tá? Atualmente, há diversas técnicas e algoritmos de mineração de dados, tá? E outras mais surgem a uma base aí que é diária, tá? E a gente pode resumir esse tipo de definição aqui também como transformar os dados brutos, tá, em algo que seja de utilidade, que é algo que a gente chama de informação, tá? E para o nosso contexto aqui, informação nada mais é do que algum tipo de padrão, tá, que está escondido nessa grande quantidade, nesse grande volume de dados. Tá? Bom, sobre mineração de dados, também é importante falar sobre a evolução. Tá? Então, quando a gente fala sobre essa parte de começar a analisar os dados, isso leva a gente lá para a década de 1960, tá? Quando começou-se ao quê? A coletar e armazenar, mesmo que em pequenas quantidades, né, a gente já tinha como armazenar eletronicamente os dados. Tá? E a partir do momento que a gente começou a armazenar esses dados, a gente já queria o quê? Fazer algum tipo de análise. Tá? E na época, o que podia ser feito é o que a gente chama de análise retrospectiva, tá? Que nada mais é do que puramente um entendimento dos dados e a geração de modelos a partir dos dados. Tá? E esses dados ainda eram dados o quê? Dados que a gente chama de dados estáticos. Tá? Eles são coletados, armazenados e não se alteram. Tá? Bom, na década de isso perdurou aí por umas 2 décadas, tá? E logo em seguida veio a era do quê? Dos bancos de dados. Tá? A análise ainda é retrospectiva, mas agora a gente tem uma evolução que é bem importante, porque os dados eles deixaram de ser estáticos e passaram a ser dados dinâmicos, tá? E os bancos de dados têm esse conceito de quê? De tuplas, né? E uma evolução a isso surgiu uma década mais tarde com os armazéns de dados, tá? Que te fornecem toda a sorte de análise, possibilita a dinamicidade dos dados. Só que agora os dados têm um conceito que é o conceito de multidimensionalidade. Tá? Dado esse cenário, e vamos chamar pré-2000, tá? As principais técnicas de mineração de dados eram associação, tá? Classificação, agrupamento e séries temporais. Já existiam outras? Sim, já existiam outras técnicas, mas essas 4 aqui, sem dúvida, eram as principais. Tá? Elas resumiam muito bem o que era a mineração de dados. Tá? Vamos falar rapidamente sobre cada uma, mas não vamos entrar em muito detalhe, não. Tá? Então, vamos falar primeiramente sobre essa técnica aí, que é a técnica de se encontrar associações ou correlações nos seus dados. Tá? Tipicamente, essa análise de associação, ela é feita por meio do uso do que a gente chama de regras de associação. Tá? Então, essas regras têm a forma A, implica em B, tá? Onde A e B pode ser qualquer coisa. Isso vai depender de qual aplicação. Tá? Por exemplo, se você é dono de um supermercado e quer ver a associação entre os produtos, você vai encontrar uma regra lá que seria como essa daqui. Quem compra fralda
também leva cerveja, tá? Aqui o A é a fralda, que é esse aqui, e o B é a cerveja, tá? Bom, em cada regra A implica em B, também há uma confiança, tá? Realmente no nível de associação entre A e B. É isso que eu falo aqui. Então, essa regra ela é válida com uma certeza de 75%, tá? Bom, essa regra aqui, na verdade, ela não é válida, tá? Ela é uma regra que é simplesmente fictícia, tá? Mas ela ilustra bem o que é uma regra de associação, tá? Bom, tem vários algoritmos, tá, que encontram essas regras, tá? Isso foi um tema que foi estudado pelo menos aí por uns 15 anos, tá? E proliferou com a criação de vários algoritmos, tá? Esses algoritmos, o que eles têm em comum é a exploração de uma propriedade que a gente chama de antimonotonicidade, tá? E o que ela diz é que um superconjunto de A, ele não pode aparecer mais vezes nos seus dados do que A, tá? A gente vai ver isso já para ficar um pouco mais claro. Mas o que é importante é lembrar que essa propriedade ela nos permite encontrar regras que aconteçam um número mínimo de vezes nos dados de forma eficiente, tá? E a partir desses conjuntos de itens, aí a geração de regras se torna trivial, tá? Bom, são vários os algoritmos que adotam essa propriedade da antimonotonicidade, mas os que se resume muito bem a área quando a gente fala do algoritmo a priori, do Eclet, do FP-Growth, tá? E a ideia de você gerar essas regras, gente, é sempre, antes de se enumerar uma regra A e B, a gente tem que encontrar A e B se eles aparecerem um número mínimo de vezes nos dados, tá? Então é isso aqui, esses itens, tá? A, B, C e o que for mais, eles formam esse tipo de estrutura, tá? Que é um entrelaçamento. Né? Você tem aqui os itens isolados, você tem aqui em cima a combinação do 2 a 2 dos itens e aqui em cima a combinação já de 3 itens, né? Bom, nem precisa de falar que se você colocar mais um item aqui, o tamanho dessa estrutura aumenta de que forma? De uma forma exponencial, né? E é aqui que se torna importante adotar aquela propriedade da antimonotonicidade, tá? Por quê? Porque se a gente descobrir que A não é frequente, eu não tenho que descobrir eu não tenho que tentar ver se a B é. Porque se A não é, a B não pode acontecer mais vezes que A. Então a minha busca ela pode parar logo no A, tá? Se eu descobrir que o B é frequente e que o C é, isso não me garante que o BC também será. Mas aí eu posso checar, vale a pena checar se BC é ou não, tá? Então é aqui que se usa aquela propriedade da antimonotonicidade, tá? Bom, a outra técnica que a gente tem que falar aqui, é muito comum também, essa aqui talvez seja mais comum, é a técnica chamada de classificação, tá? Também vou falar bem por alto, mas sobre essa técnica mais tarde eu vou falar também, tá? Bom, assim como no caso das regras de associação, aqui também já existem muitos, tá? Algoritmos, tá? Eles se resumem como sendo algoritmos de árvores de decisão, SVM ou KNN. Tem muitos outros, tá? Mas eu não posso falar sobre todos aqui, porque realmente é uma quantidade muito alta. Bom, e para que a gente usa esse tipo de técnica, né? Para várias coisas, tá? Como, por exemplo,
detecção de fraude ou classificação de texto, tá? O processo de classificação, ele é dividido em duas partes, tá? Na primeira parte, a gente chama de treinamento, ou de treino, tá? E o que acontece nessa primeira parte? O que vai ocorrer aqui é que um conjunto do que a gente chama de exemplos vai ser disponibilizado para um algoritmo de classificação. E esse algoritmo ele vai produzir um modelo de classificação. E numa outra fase, que é a fase que a gente chama de teste, esse modelo que foi gerado pelo algoritmo durante o treino, ele vai ser usado para realizar previsões, tá? Então vamos ver aqui um exemplo para ficar bem simples, tá? Vamos ver aqui, vamos tentar adivinhar, né? Quem que sobreviveu ao naufrágio do Titanic, tá? Bom, para a gente fazer isso usando essas técnicas de classificação, a gente vai ter que ter o quê? Vai ter que ter uma base de quê? De treino, tá? Que é como eu falei, é um conjunto de exemplos, tá? Bom, então a gente vai lá ver quem é que sobreviveu ao naufrágio e põe aqui em cima, tá? Dentro da classe o quê? Da classe de sobreviventes. A gente vai lá e vê quem é que não sobreviveu e põe em outra classe, na classe daqueles que morreram, tá? O algoritmo vai fazer uma análise das duas populações e vai gerar o quê? Um modelo. É essa cara aqui de árvore, tá? Então o algoritmo ele vai fazer uma análise nessas duas populações e vai te soltar uma estrutura, um modelo como esse que a gente está vendo, tá? Onde o que importa é se a pessoa qual que era o sexo, tá? Em seguida, né? Se o sexo era homem, então também importa qual que é a idade, tá? E se a pessoa não é uma criança, também importa quantos parentes também estavam no Titanic, tá? Então, é uma árvore, né, que pergunta inicialmente se é homem. Se não for, tem uma chance bem alta de ter sobrevivido. Mas se for homem, tem que se perguntar se é uma criança ou não. Se for uma criança, tem uma chance bem alta de não ter sobrevivido. Se não era uma criança, tem que se perguntar quantos parentes também estavam a bordo, tá? Se eram poucos, então a chance de morrer é bem alta. Se eram muitos, a chance de sobreviver é maior. Quando a gente aplica isso no filme, a gente vê que é isso daqui mesmo, né? O Leonardo DiCaprio, ele cai nessa parte que não é homem, desculpa, que é homem, que não é uma criança e que não tinha parentes, né? Então ele caiu, como todo mundo sabe, nessa categoria. A namorada dele, como não é homem, tinha uma chance bem alta de sobreviver. Então, se a gente soubesse esse tipo de técnica, a gente já saberia o final do filme sem nem ter que ver o filme, né? Bom, essa é uma forma de explorar essa técnica, é a forma de exploração por árvores de decisão, tá? Tem outras formas, tá? Tem uma forma que você pode pegar aqueles exemplos, tá? Esses aqui, ó, né? Cada pessoa aqui, que é um exemplo, né? Vira um ponto. Então, isso aqui é uma pessoa que sobreviveu, essa aqui é outra, 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 essa aqui é outra. E aqui são as pessoas que não sobreviveram, tá? E esses exemplos, eles são dispostos em um espaço, tá?
Aqui está um espaço bidimensional, mas na prática esse espaço tem muito mais dimensões, tá? Ele é bidimensional só para a gente ver bem, tá? E o que essa técnica ela faz? É encontrar uma separação entre esses dois pontos, tá? De forma que aqueles pontos que estão de um lado vão pertencer a uma classe e os pontos que estão do outro lado da separação vão pertencer a outra categoria, tá? Só que eu tenho várias, né, se não infinitas separações, tá? E essa técnica, ela busca uma separação bem específica, tá? Ela busca aquela separação em que a margem, o que a gente chama de margem, é o maior possível. E o que é a margem? A margem é esse espaço aqui, ó, tá? Então, se eu tivesse uma outra reta que fosse mais na diagonal aqui, tá? A margem seria menor, tá? Por quê? Porque essa separação aqui não seria tão alta quanto essa daqui, tá? Aí sim, quando você encontra essa separação que tem a maior margem, aí você tem uma separação que sim é boa e vai conseguir distinguir uma categoria de outra, tá? Essa técnica aqui, esse tipo de algoritmo é muito bom, tá? Tem uma desvantagem, que ele é lento, tá? Ele costuma ser bem lento, e uma desvantagem que talvez seja ainda pior é que você não entende o porquê que por que alguém morreu ou por que alguém sobreviveu. Você não entende a causa, tá? De alguém estar de um lado ou de outro. No caso da árvore, isso é mais simples. Você sabe que quem é que vai sobreviver é a mulher, quem é que tem mais parente tem uma maior chance de sobreviver. Então a gente fala que esse modelo ele é interpretável, enquanto esse modelo aqui não é interpretável. Tem uma outra técnica, e essas separações, elas não necessariamente têm que ser uma reta, tá? Elas podem ser não linearmente separáveis, tá? Então, essa técnica, ela se generaliza para esses casos mais complicados. Tem uma outra técnica que vale a pena ser falada aqui, tá? Que ilustra bem uma série de algoritmos também, que é a técnica que se baseia num conceito chamado de vizinhança. Então, você tem aqui uma série de pontos, né? Onde o mais é quem viveu e o menos é quem não sobreviveu, tá? Você, mais uma vez, você dispõe esses pontos em um espaço n-dimensional e calcula a distância entre os pontos para saber qual que é a probabilidade de cada uma das categorias. Então tem um ponto aqui que está em branco. Eu não sei se a pessoa sobreviveu ou não, tá? E o que se faz é encontrar uma vizinhança que é ilustrado por essa circunferência, tá? Ou seja, são os pontos que estão a uma distância menor do que um tanto, tá? E aí você conta, olha, 3 aqui morreram e 2 sobreviveram. Então é maior a chance aqui desse ponto que está em branco, ele ter morrido também, tá? Por quê? Porque a maior parte dos vizinhos que ele tem acabaram não sobrevivendo.